Deus abençoe muito você, Deus abençoe sua casa e toda a sua família. Que alegria estar com você, que alegria poder entrar no seu santo e abençoado lar. Eu, Frei Rinaldo, mas nunca estou sozinho, porque nós temos o nosso super time, que a gente agradece de coração esse privilégio de estarmos juntos com você nesse sábado à tarde, nessa programação maravilhosa, nesta emissora abençoada, que com a graça de Deus. Estamos aqui começando, minha gente, o nosso programa Saúde e Fé. Aqui nós temos um propósito e é sempre bom a gente reprisar, reforçar o objetivo desse programa. Nós queremos cuidar de você, queremos cuidar da sua saúde da sua família. Aqui a gente traz grandes médicos e especialistas que vão compartilhar os seus conhecimentos e quem vai ganhar com tudo isso somos nós, porque a gente vai conhecendo aí o nosso corpo, como funciona e aquelas doenças oportunistas que a gente vai se cuidar, vamos nos prevenir. E o programa fica muito mais bonito quando você participa, quando você interage. E nós temos o nosso WhatsApp, minha gente. Use e abuse, minha gente, que é o 12-3104-1212, 12-3104-1212. E não esqueça de colocar o hashtag EuNaTV, porque a sua participação vai chegar neste programa, com a graça de Deus. E nós também temos o nosso Instagram, minha gente. Aproveite, lá temos fotos, enquetes, entrevistas, a gente posta os bastidores aí do nosso programa, que é o programa Saúde e Fé. Então fique à vontade, nós vamos assim deixar a sua tarde de sábado ainda mais bonita e você vai viver esse final de semana com a graça de Deus preparado, cuidando aí da sua casa, da sua família. E vamos trabalhar, minha gente. A poliomielite, também chamada de pólio ou paralisia infantil, é uma doença contagiosa aguda causada pelo poliovírus, que pode infectar crianças e adultos por meio de contato direto com fezes ou com secreções eliminadas pela boca das pessoas doentes. E pode, minha gente, inclusive provocar paralisia. Para tirar nossas dúvidas e falar sobre esse assunto, nosso primeiro convidado hoje, ele é médico neurologista, o doutor Vanderlei Cerqueira de Lima, que a gente convida para entrar na salinha da saúde. Boa tarde, doutor Vanderlei, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Que alegria poder recebê-lo aqui, doutor, que alegria. Estamos à disposição para difundir conhecimentos. Tá crescendo o número de... O Brasil já não havia exterminado aí essa questão da poliomielite, doutor? Eu acho que devido a esse período de negacionismo, não é que está crescendo. A gente não vê casos no Brasil já desde 1989. Tá? Mas no mundo ainda tem casos, principalmente em países carentes. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, doutor? Claro. Então, por favor, doutor, sente-se. Estamos à disposição. O doutor, minha gente querida, o doutor Vanderlei já está aqui. O assunto de hoje, você sabe, poliomielite. E você vai entender o porquê que a gente trouxe esse assunto, viu? O Brasil já tinha exterminado essa realidade, já tinha eliminado do mapa, ou seja, o controle, mais que eliminado, o controle, mas está voltando aí, alguma coisa está acontecendo que nós, os adultos, estamos descuidando a saúde, principalmente de nossas crianças. E o doutor Vanderlei está aqui hoje para a gente ilustrar, falar um pouquinho sobre isso. Primeira pergunta, doutor, o que é uma poliomielite? Poliomielite tem um termo grego. Vamos usar a palavra bem... Pólio, do grego, significa cinza. Cinza? Cinza. Tá? É diferente que todo mundo confunde com poli, não é pólio. Não é pólio de muitos, são muitos. Né? Então, é polio. Polio é cinza. Cinza no grego, mielo, medula e ite, inflamação. Então, a parte de inflamação da parte cinzenta da medula. Da cinzenta... Então, já é... Então vamos lá, cérebro? Não. No cérebro nós temos substância cinzenta e branca, tá? Cinzenta fora e a branca mais interna. Na medula, isso aqui é um modelo de uma medula. A medula está em toda a coluna. Eu tenho a coluna cervical, a coluna torácica e a lombar. Então esse aqui é um modelo de um corte que a gente chama transversal. Foi feito um corte aqui? Foi feito um corte aqui. Então eu vejo que isso aqui é a medula. Só que na medula ela é diferente. A substância branca fica por fora. E a parte cinzenta fica na parte interna. Então, o que acontece? Isso é uma medula, existe um processo de infecção pelo vírus, pelo próprio poliovírus que o senhor falou, nesta parte anterior da parte cinzenta da medula. Aqui que estão os neurônios
E isso aqui é um modelo de um neurônio. Ele veio armado hoje, gente. Ele veio armado para ilustrar. Isso é muito bom, viu? Não, isso é importante. Né? Então, esse aqui é um neurônio, que nós temos a célula, que é o corpo do neurônio, e o que a gente chama o prolongamento, o axônio dele. Tá? Então, se isso aqui é lesado por uma infecção viral, que é o vírus que vai chegar aqui... O vírus entra onde? O vírus, ele entra, como o senhor falou, ou pela via oral. Mas ele vai entrar onde? Vai se alojar onde? Ele vai chegar via oral, vai para o intestino, porque ele é um vírus que passa pelo intestino. Ele vai na corrente sanguínea. Aí vai cair na corrente sanguínea. Então ele é o que nós chamamos de enterovírus, enterointestino. Ele vai passar pelo intestino, vai cair no sangue. Quando ele cai no sangue, o mesmo nome que se usava lá na Covid, viremia, vírus no sangue. E a partir dele rompendo algumas barreiras, ele vai chegar no neurônio, nessa região que é a célula, o corpo do neurônio. E vai se instalar aí. E vai instalar aqui. Vai fazer o estrago aí. Vai fazer todo o estrago aqui. O vírus não é um ente vivo. O vírus não se divide, o vírus se replica. Tá? Vírus também não morre, porque ele não é vivo. Então, ele é uma partícula que vai usar uma maquinaria da própria célula, do próprio neurônio aqui no caso, mas também outras partes. Ele vai usar o que não é dele. Vai usar o que não é dele, vai usar o que nós chamamos de retículo RNA. Que não é dele, vai destruir, vai sair, vai infectar outras células. Não só outras células, outros neurônios, mas pode acometer, às vezes, coração, a parte cerebral, a parte muscular. E não é só a particularidade do poliovírus, de todos os enterovírus, todos aqueles que passam pelo intestino e que vão circular. Vão levar o que nós chamamos de viremia. E como é que ele entra, doutor? Deixa eu ajudar aqui o doutor. Então ele entra, ele tem algumas barreiras, né? Então a partir do momento que ele entra o fecal oral, que é a grande contaminação, a pessoa vai ingerir, vai para o intestino, do intestino ele vai ultrapassar algumas barreiras dentro do próprio intestino e vai cair no sangue. Aí no sangue ele vai circular, o que nós chamamos viremia. E aí, indo nessa viremia, algumas células imunológicas, linfócitos, vão tentar combater. Não consegue, ele continua avançando. Mas, até chegar ou na medula ou na parte cerebral, onde vai causar a lesão mesmo, a inflamação, a IT. Que pode acontecer a paralisia, que a gente já vai conversar. Sim. Mas assim, voltando a ouvir, ele está no ar? Ele está onde? Ele está voando? Ele está na terra? Ele está em algum animal? Enfim, o senhor falou da questão fecal, enfim. Claro que a pessoa não vai colocar a mão lá, enfim, né? Mas onde é que ele está? Onde é que ele se aloja? Onde é que é o quartel-general dele? Como qualquer vírus, tem em todos os lugares. Estão nos oceanos, estão no gelo, estão espalhados e dentro do nosso organismo nós também temos vírus. Então, dentro do nosso organismo nós temos bactérias, nós temos fungos e temos vírus, que nós chamamos de microbiota. Nós temos os três agentes que no nosso organismo eles não estão causando doença, estão convivendo de uma forma muito tranquila com o nosso organismo. Não mexe comigo que não mexe contigo, assim, mais ou menos isso. Sim, e geralmente eles estão aonde? No intestino. Então a gente sabe que o intestino hoje, dentro do intestino, com essas bactérias, com esses fungos que nós chamamos de vírus, eles vão produzir vitaminas, vão produzir neurotransmissores. Por isso que o intestino hoje é chamado de segundo cérebro. As mesmas substâncias que são produzidas no cérebro são produzidas no intestino. Se o cérebro não está bem, o intestino não vai ficar bem. Se o intestino não está bem, o cérebro também não vai ficar bem. Então, o vírus está em todo lugar, mas depende de qual vírus. Esse tipo que chamamos enterovírus, aquele que passa pelo intestino, ele às vezes não causa doença no intestino. Mas ele passando, ele pode cair no sangue e levar a infecção na medula, no cérebro ou outras regiões do organismo. Então o vírus está em todos os lugares há bilhões de anos. E aí esse entra também, um alimento mal lavado pode ser assim um agente transmissor? Desse tipo de pólio é muito comum nas populações carentes. Tanto é que o enterovírus, na água é um dos indicadores da qualidade de água.
Tá. Então, além de outras bactérias. Então, se aquele vírus está ali na água, significa que aquela água não é boa, não é bem tratada. Se a pessoa consome aquilo e a pessoa, aí que está a grande questão, ela é suscetível, ela vai ter a doença. Tá. Porque quantas e quantas pessoas adquirem esse vírus e não tem doença nenhuma. Mais de 90% não vai ter porque a poliomielite. O sistema imunológico é bom? Não, é a susceptibilidade genética de cada um de nós. Olha. Eu posso ter o poliovírus, ter contato com o senhor, eu ter a paralisia infantil, a poliomielite, e o senhor não ter. Entendi. Porque a predisposição foi minha, a disposição genética minha e não sua. Entendi. E aí eu vou ter a doença, as manifestações da doença. Tá, doutor, ele entrou, tem toda essa questão social, higiene, etc., tudo isso. Ele entrou, ele vai lá ou na medula. No intestino, vai lá na medula, enfim. E o que ele começa a causar? Ele começa a destruir as células da medula? Sim, foi o que eu mostrei. Tá. A partir do momento que o vírus está no sangue, ele vai ultrapassar uma barreira chamada hematoencefálica, sangue e cérebro. Tá. E aí ele vai invadir. Existe uma adesão, uma aderência nesse neurônio. Quando ele adere a esse neurônio, ele vai entrar. Tem mecanismos próprios que esse vírus entra. Aí ele entrando no neurônio, aqui dentro, ele vai se replicar. Imagina uma fábrica de carros. Entendi. Você produz pneus, produz motor, produz ar-condicionado e você vai montando aquele carro. Isso que acontece no vírus. Ele replica usando a maquinaria celular. Ele invade e replica. Invade e replica. Aí ele lesa a célula vai estar toda lesada. E aí ele vai o quê? Sair da célula. Ao sair da célula, ele vai invadir outras células. Que vai fazer o mesmo... Que vai fazer as mesmas lesões, os mesmos estragos. O organismo tenta compensar, às vezes não consegue. Um grande número passa desapercebido. É uma forma que nós chamamos forma abortiva da poliomielite. Entendi. Tem uns que caem no sangue, pode ir para o cérebro, ela vai levar uma meningite viral. Ou alguma infecção menor nesses neurônios. Mais leve. Mais leve, ele pode recuperar, se a quantidade lesada na medula for menor. Mas se ele lesar numa porcentagem acima de 60%, eu vou ter o quê? A paralisia. Entendi. A paralisia infantil. É isso que tá, doutor. Como é que a pessoa... por que paralisia infantil? É só na idade infanto-juvenil? É só na criança que acontece isso? Ou porque é o princípio da vida ali? Ela é mais comum nos lactentes, tá? Mas pode acometer pessoa de qualquer idade. Imagina uma pessoa adulta que nunca foi vacinada contra a poliomielite. Ela está suscetível a ter a poliomielite. Mesmo sendo adulta? Mesmo sendo adulta. Existe uma característica, assim, que quanto mais subdesenvolvido o país, mais vai acometer as crianças. A resistência, a imunidade está menor. Claro, quanto mais desenvolvido é o país, mais vai acometer as crianças maiores, adolescentes e adultos. Por isso que o calendário vacinal, ele é fundamental, doutor. A partir de quando? Aí que tá. O vírus, ele está circulando todo momento. Qualquer tipo de vírus. Especificamente esse, o poliovírus, quanto mais circula, mais pessoas serão acometidas, infectadas pelo próprio vírus. Então, se você fizer o que nós queremos, o que nós pregamos, profilaxia em massa ou vacinação em massa, muita gente vai estar protegida e, consequentemente, não vai adquirir a doença. Agora, essa vacinação, doutor, assim, ela é a cura ou é um mecanismo de proteção? Chega lá, o meu organismo vai reconhecer que está sendo um agente invasor, então eu já estou vacinado, e aí o próprio meu organismo vai tentar bloquear essa ação, eliminar o quanto que ele puder ali, doutor. Está correto, é isso mesmo. Tá? Então, quanto mais vacinar, mais anticorpos eu vou produzir. Anticorpos neutralizantes do vírus. Eles vão neutralizar. Aquilo é uma batalha, é uma guerra. Então vamos produzir o quê? Um agente contra o invasor, que se chama anticorpos. Aquele corpo estranho. Então, se eu combato isso, eu vou proteger o organismo e eventualmente não causar doença. Olha o que eu falei. Um grande número de pessoas adquire o vírus, às vezes não tem a susceptibilidade e a sua resistência compensou. A sua
imunologia, a sua competência imunológica não deixou evoluir para a doença. Mas se eu sou imunoincompetente, ou seja, paciente que tem câncer, paciente que toma imunossupressor, a minha resistência está baixa, aí o vírus tem todo um território para causar as infecções na medula. Ok, e como é que a pessoa, doutor, assim, é paralisia infantil? O senhor vai completar, por favor. Então, só completar. Claro. A paralisia infantil, a partir do momento que você adquire a doença e vai evoluir para paralisia paralítica, não tem cura. Ok. É uma doença que não tem cura, mas ela Porque tem... já teve lesões aí na medula. Porque teve lesões, ou maiores... Aqui no... Né? Ou um número maiores de neurônios foram lesados, ou um número menores de neurônios foram lesados. Okay. A poliomielite não mata, mas ela deixa sequelas e o que mata são as complicações dessas sequelas. Entendi. Imagina se eu adquirir a poliomielite que pega a parte superior da medula. Eu não vou conseguir respirar, eu não vou conseguir deglutir, eu não vou conseguir falar. E aí eu vou acumular secreção, posso ter risco de pneumonia. E aí eu vou morrer por causas secundárias. Mas o vírus incício, ele não mata. Doutor, quais são os sintomas? O que a pessoa, ou a criança, ou adulto que de repente não foi vacinado, que sintomas que a doença, que o organismo começa a dar, que aí opa, está acontecendo alguma coisa, ou a pessoa de repente, como é paralisia, de um dia para outro já não tem movimento no braço, na perna, ou é progressiva a coisa? Não é assim. Então a paralisia não é de uma hora para outra. Ok. Tá? O que acontece quando você adquire como qualquer outro vírus, eu posso ter aquela sensação que eu estou gripado, que eu tenho dores pelo corpo, que chama mialgia, dores no corpo. Eu posso ter febre. Aí um grande número, como eu já falei, passa desapercebido. Um outro caso, às vezes, vai ter um quadro que sugere a meningite, aquela rigidez no pescoço, que é um número pequeno também em termos de 5%. Somente 1 a 2% dessas pessoas que adquiriram o vírus é que vão ter a paralisia, a forma paralítica, tá? Que geralmente ela é só de um lado, ou só a perna, ou só o braço, ou eventualmente os nervos cranianos. Então ela tem essa característica. Por onde passa a medula, na verdade. Na medula, mas ela não pega, é raro acometer os dois lados. Geralmente ela é unilateral, ela é assimétrica. O que é assimétrica? Pega um lado e não pega o outro. Aí a gente tem que diferenciar de uma doença chamada Guillain-Barré. Guillain-Barré pega as duas pernas, é simétrica e sobe. Geralmente a paralisia infantil é só de um lado, só o braço, só a perna. Pode acometer os pares cranianos, pode acometer o cérebro também. Começa como? Ou seja, é gripe, é isso, aquilo? Você falou gripe, dores musculares, febre, aquela sensação de mal-estar geral. E a pessoa começa a ter Aí começa, às vezes, ter sensação de estar formigando, às vezes ter a sensação de que a força não está boa. E, de repente, aquilo melhora um pouquinho, para depois instalar a paralisia de uma forma evidente. Mas não podemos esquecer de uma coisa. Não é só o poliovírus que causa isso. Outros vírus também podem causar. E só nós vamos ter a certeza se você identificar o poliovírus, o vírus da poliomielite. Um exame, um hemograma identifica? Como é que eu identifico? Ajuda. O exame ajuda, como qualquer doença infecciosa. Se eu teve febre, dores no corpo, mal-estar, o hemograma ajuda a dar um sinal indireto. Exame do líquor, a punção na espinha, também ajuda. Tem um exame chamado eletroneuromiografia para ver a condução de neurônios, condução do músculo, da contração do músculo, também ajuda. Mas o principal, o padrão ouro, é identificar o vírus ou na orofaringe ou nas fezes. Pelo menos 2 amostras em dias consecutivos. Na orofaringe é saliva? Saliva. Passar um suave na boca, lá na amígdala. Você pode pega menos, mas como ele é um enterovírus, ele está pelo intestino, ele vai ser eliminado pelas fezes, ele vai contaminar o ambiente pelas fezes, vai contaminar a água, vai contaminar objetos se a pessoa não lavou a mão direita. Então, se você detectar o vírus nas fezes, pelo menos em 2 amostras, ele vai mostrar que aí o paciente tem o vírus. E outra coisa, dosar anticorpos.
tá? Porque as coisas são juntas. O vírus agride, o organismo tenta se defender produzindo anticorpos. Então, se você junta tudo isso, aí você vai ter o diagnóstico de certeza. É um exame obrigatório assim, para as crianças? Está no calendário, ou seja, ele passa por esse caráter obrigatório, ou seja, os pais têm, o senhor falou assim, preconizou a questão da vacina, como é importante, porque isso aumenta a imunidade, protege, vai colocando os escudos aí necessários que o nosso organismo precisa. É obrigatório, doutor? Deveria ser, mas eu acho que a gente tem que alertar os pais, mas principalmente tem que alertar os médicos. Ok. O pediatra. O pediatra tem que estar alerta para isso. Se eu tenho uma manifestação paralítica, pode ser poliovírus? Pode, mas pode ser outro tipo de vírus também. Outros vírus que nós chamamos enterovírus que circulam pelo intestino, que dão uma manifestação semelhante e não é poliomielite. Entendi. Tá? E o senhor falou que pode ser confundido com outros agentes também, virais. Agressores virais? Pode. Imagina, vou dar um exemplo diferencial. Tá? A polirradiculoneurite, que a gente chama de Guillain-Barré, pega as duas pernas. Okay. A poliomielite é somente uma perna ou só um braço. Então, o médico tem que estar alerta para isso. A família, às vezes, não vai saber esses detalhes, essas filigranas. Mas quanto mais rápido o diagnóstico ou a suspeita diagnóstica, aí eu vou ter que internar o paciente. Tem que internar, ficar em investigação, às vezes em UTI, dentro do hospital, dentro de UTI. Okay. As UTIs começaram investigando, acompanhando pacientes com poliomielite. Ok. Tá? Olha. Começou por aí. O vírus da poliomielite tem umas coisas interessantes. Ele foi o primeiro vírus a ser cultivado em células animais, foi o primeiro vírus a ser clonado, foi o primeiro vírus clonado que foi transmitir doença experimental e foi o primeiro vírus a se estudar a estrutura tridimensional dele, o que nós chamamos de icosaedro. Icosaedro é um termo que foi Platão que criou. É uma estrutura que tem 20 faces. É todo uma figura geométrica. Uma figura geométrica. Vem desde lá de Platão. Então foi o primeiro vírus onde se estudou através de um processo chamado cristalografia, que se desenhou a parte tridimensional de vírus e aí virou o que a gente chama de virologia molecular, que é extremamente importante para estudo. O senhor falou da questão da vacina. Uma única dose lá, quando a criança recém-nascida, né, é suficiente ou não? Bom, existem vários programas de vacinação. A vacinação, na verdade, é a prevenção. Tá? Só para voltar um pouquinho atrás, existem dois tipos de vacina. Aquela que tem injeção intramuscular, que começa no lactente, aquele logo que nasceu, está mamando. Né? Então, 2, 4, 6 meses depois, reforço, ou reforço via oral. Tá? Ou aquele que é difundido também intramuscular e depois continua as gotinhas. Tá? Então, a primeira vacina foi criada em 1955, o ano que eu nasci, por um médico chamado Jonas Salk. Tá? Aí depois, nos 60, teve um médico chamado Albert Sabin. Qual a cidade no Brasil que não tem o nome de uma clínica, de um hospital que chama-se Albert Sabin? Um laboratório, né? Um laboratório Albert Sabin, todos têm. Mas por que isso? Albert Sabin, ele teve várias vezes no Brasil e ele foi casado com uma brasileira, a senhora Heloísa Duchi de Abrantes. Tá vendo? Tá? O Brasil não ganhou nenhum prêmio Nobel da Paz, mas teve, né, uma esposa. Mas teve. Como teve nessa época da Covid-19, também teve um embate na época de governo, lá do governo Figueiredo, do governo Geisel, que tinha que se imunizar a população. E teve embates, vamos falar assim, brigas entre um grupo político e um grupo mais científico. E o Sabin foi chamado para participar desse comitê científico. Ele não conseguiu convencer o governo. O pessoal da política convenceu o governo e deu certo o processo de imunização. Por noção brasileira, vamos imunizar um grande número de pessoas, num grande número de tempo. Aí tivemos o que tem até hoje, os dias nacionais de vacinação com o Zé Gotinha. E o que não pode é descuidar esse calendário. Atenção, pais, esse programa também é um alerta, viu? E não é só interromper. E não é só interromper esse calendário
da poliomielite, porque é vacinar contra a poliomielite e outras vacinas associadas. E outras associadas. Eu prometi para você, hoje nós estamos falando sobre poliomielite, conosco aqui o doutor Vanderlei Cerqueira Lima, o nosso médico neurologista, e eu prometi para você também que ia trazer uma convidada, gente, assim, o assunto é poliomielite, e um dos resultados da poliomielite, infelizmente, é a paralisia, né? A perda dos movimentos. E trouxe assim também ela que é ortopedista, a doutora Jaqueline Leite, que eu acolho com muito carinho. Uma boa tarde, bem-vinda, doutora. Obrigada. Né? Obrigada pelo convite. Então, gente, olha que privilégio que nós estamos tendo agora, minha gente, uma ortopedista e um neurologista para abordar esse assunto assim. Então, doutores, doutor Vanderlei, doutora Jaqueline, então sejam bem-vindos mais uma vez. E eu jogo a palavra para vocês, assim. O doutor falou, doutora Jaqueline, que, é claro, a poliomielite, ela invade a medula e começa a prejudicar, entre outras coisas, os movimentos ali. Agora, ou seja, entrou já, a doença foi instalada, né? A pessoa já está com esses sintomas de paralisia, né? Já começou, o doutor falou que é unilateral, já aprendemos unilateral, enfim, mas começou o processo de paralisia, né? O que se faz agora, doutora? A senhora já atendeu certamente muitos casos também de paralisia. O que se faz? Qual é o procedimento a partir de agora? Bom, então a poliomielite, né, que é uma paralisia flácida, então a musculatura fica sem força, né? Na fase aguda, o tratamento, que são nos primeiros dias, né? O tratamento, ele é de suporte. Então, não é tanto o ortopedista que vai atuar nessa fase. Pode ser que nessa fase a criança tenha várias paralisias que podem ir se recuperando aos poucos nessa fase aguda. Após, por volta de 60 dias, a gente já fala que a paralisia que restou vai ser a sequela da polio naquela criança, que vai permanecer com ela por toda a vida. Então, eu posso também concluir que se começou um processo de paralisia, doutor Vanderlei, se já começou recebendo o tratamento, o medicamento, ele pode evoluir só até ali? Eu posso segurar, uma vez que começou, ela vai embora? É a evolução da própria doença, porque, como eu falei, não existe tratamento. Tá. O que tem é suporte. A partir do momento que você faz o diagnóstico, internar, cuidados gerais. Cuidados gerais, repouso é fundamental, repouso. Tá? Não tem que estar mexendo com as pernas, com os braços, senão você vai piorar a paralisia. Porque geralmente é o contrário que acontece, a pessoa está lá... Na fase aguda de instalação. Repouso é fundamental. Aí depois você vai continuar, eu tenho dor, eu tenho alguma distúrbio da sensibilidade, aí você vai manipulando aquilo de uma forma lentamente, porque senão, quanto mais exercício você fizer, piora a paralisia que já está instalada. Qual que é toda a questão, né? O nosso diafragma, que faz a gente respirar, ele é um músculo também. Então, ele pode chegar a acometer o diafragma na parte aguda, né? Na fase aguda da doença. E isso causaria, né? A pessoa não consegue respirar e pode levar a óbito. Então, essa fase inicial é aquela fase que você quer que a pessoa melhore, que o corpo dela vai ter que reagir àquela doença. Depois que o corpo reagiu, que a gente vai conseguir ver o que ficou ou não de sequela, né? E daí é nessa próxima fase que o ortopedista e o fisioterapeuta motor, né, da parte motora, vai entrar. Entendi. Tá bom? Agora, essa questão, assim, porque talvez seja uma dúvida comum para as pessoas em casa, e aqui estamos aqui justamente para esclarecer com a presença desses nossos queridos médicos aqui, justamente isso, a pessoa tá paralisando, você quer fazer exercício, você quer levar na natação, você quer levar numa fisioterapia, e o perigo consiste nisso, nessa primeira fase. Mas é numa outra fase, numa outra fase. Na fase aguda é aquilo que nós estamos falando, repouso e tratamento sintomático e cuidados gerais de enfermagem. Aí existe, a partir do momento que já está instalado, você tem um diagnóstico de certeza que é poliomielite, aí o fisioterapeuta entra, a reabilitação toda entra, fisioterapia respiratória, fisioterapia motora, mudança
no leito com todo cuidado, dando maior conforto. Às vezes a pessoa não consegue urinar, retém a urina, passar a sonda para aliviar. Entendi. Não consegue evacuar, dá laxante. Então são tratamentos sintomáticos, porque a partir do momento que lesou, está lesado. Entendi. É que assim, a gente não vive a doença aguda. Então as pessoas, a maioria, não tem noção do que é a doença aguda, né? O último caso de pólio no Brasil foi em 89. Então, faz muito tempo, né? Muito tempo. Faz muito tempo. Mas a fase aguda é uma fase muito grave, né? Então, não existe essa possibilidade de tentar fazer exercício, porque, na verdade, você vai correr com a criança para o hospital e internar, tá bom? Só uma característica, claro. Quem tá mais você se velho, super à vontade, assim, quem está mais velho, quem está mais experiente, no Brasil, quem na família não teve um caso de poliomielite? Eu tive. Uau. Eu tive, tinha um prêmio. Tem sequelas hoje. Entendi. Menores, mesmo mas adulto. Mas leva uma vida normal. Entende? Então você vê, eu vejo no meu condomínio, eu moro, tem um rapaz que é jardineiro, ele tem sequela de poliomielite. Porque lá no passado, na década de 50, 60, 70 e 80, nós tínhamos a poliomielite endêmica, tinham surtos, endêmico, epidêmico. Aí veio a vacina para diminuir tudo isso. Entendi. Tá? Mas as sequelas vêm. Existe um caso, por exemplo, ela falou que uma coisa bem, acho muito legal. No Brasil, o último caso foi em 89, numa cidade na Paraíba chamada Souza. Não tem mais, nunca mais teve. Conheço lá. Souza, na Paraíba. Foi lá o último caso, nunca mais teve no Brasil. O Brasil tem o certificado da Organização Pan-Americana de Saúde, a Organização Mundial da Saúde, que não está erradicado no Brasil e na América como um todo. Só em 1991, se eu não me engano, foi no Peru. Não tem mais. Como eu falei, tem aonde hoje, no Afeganistão, no Paquistão, nas regiões tribais, porque a higiene, o jeito de comer com a mão, o jeito de fazer higiene com a mão e se alimentar é aquela transmissão oral fecal. Então a gente não tem. Mas tem uma sequela importante que a doutora Gigalini falou que é fundamental. Quando paralisa o diafragma, ou a parte alta da medula, a pessoa tem dificuldade de respirar. E aí tinha, antigamente, aí que começou as UTIs, respirador. Respirador. Mas antigamente tinha uma coisa chamada pulmão de aço. Alguém já viu falar o que é pulmão de aço? Tem um senhor chamado Paul Alexander. Ele vive até hoje, e está com 77 anos. Ele vive em pulmão de aço. O que é isso? Ele faz uma pressão negativa para respirar. Ele aprendeu a respirar como um sapo, engolindo o oxigênio, para o oxigênio chegar no pulmão. Então, se vocês pesquisarem Paul Alexander, está lá no YouTube, pode pesquisar. Ele está no pulmão de aço até hoje, é o recorde do Guinness, de uma pessoa que vive. Ele estudou lá em Dallas, fez direito, advoga, escreveu um livro só com uma canetinha e uma régua na boca, dentro de um pulmão de aço. Procure no meu Instagram que eu coloquei um vídeo dele. Legal. Então, tá? Então isso é uma coisa muito, muito séria. Então tem bem menos hoje, mas antigamente as unidades de terapia intensiva que eu falei começaram com a poliomielite. Tinha dificuldades respiratórias. Agora, doutora Jaqueline, nesse sentido assim, tem maior risco o fato assim de agora a paralisia, a pessoa está lá, tem mais risco de fraturas? Como é que é? Quais são os cuidados ali de uma pessoa que já tem a paralisia, doutora? Então, essa é uma paralisia que vai acontecer numa criança pequena. Então, durante todo o crescimento daquela criança, a musculatura não vai ter força, né, para agir sobre aquele osso. Então, o membro que foi afetado, ele fica menor, né? O osso não cresce o suficiente, igual o outro lado. Também. Tem isso, porque a gente precisa da musculatura também. O osso, ele fica de uma qualidade pior, né? Com osteopenia, que a gente fala. Porque... A perda de massa magra? Isso, exatamente. Perda de massa óssea mesmo, tá? Por quê? Porque para a gente ter um osso forte, a gente não só precisa ter o cálcio, né, as vitaminas, mas a gente também precisa pisar, que se chama fazer carga axial no osso. A gente precisa pisar com aquele membro.
como a perna acaba ficando menor, né? Mais mole, porque não tem a força. O pé costuma ir entortando com o tempo e ficar na ponta do pé, porque não tem força muscular para subir o pé, então ele fica mais caído e vai ficando rígido nessa posição. Então essas pessoas costumam ter que usar uma órtese, né, um aparelho que segura a perna inteira, vem até aqui em cima, você trava o joelho, né, nessa órtese para a perna ficar durinha. E nessa órtese é acoplado um sapato ortopédico com um salto do tamanho da diferença entre uma perna e outra, para que essa pessoa possa andar. Ela consegue andar? Consegue andar, com menor dificuldade. Consegue, né, até a página 2 ou pode ter uma vida normal? Depende da paralisia, né? Depende do grau da paralisia, tá bom? Porque vida normal é complicado a gente dizer. Ela vai ter uma diminuição de mobilidade, né? A vida não vai ser assim, vai ter que fazer físio. Mas ela pode ter uma autonomia de movimento. Vai ter autonomia, sim. Isso, né? Isso sim. Entendi. Isso ela pode ter uma autonomia, vai tocar a vida dela dentro das limitações ali dela. Mas tá? a doença vai progredir ou não? Não. Já lesou, tá lesado. Ok. Não progride, não vai para outro. Não vai o vírus vai continuar multiplicando lá dentro? Não. Já o organismo já... O que pode acontecer agora, né, que está mais comum acontecendo, que é a síndrome pós-pólio. Que daí, depois de anos, né, mais de 15 anos aí que o paciente teve a doença, os neurônios que criaram novas ramificações aí para inervar a musculatura. Novas conexões, eles começam a falhar um pouquinho. Tá. E daí essa pessoa pode voltar a ter alguma fraqueza, ter dores, tá bom? Ela pode piorar um pouquinho, mas não porque a pólio voltou. Tá bom? Não porque... Ela pode paralisar um lado inteiro, né? Ou só é só uma perna, ou só o braço, ou tudo? Só se o vírus acometer a parte cerebral. Se ele for aqui... porque ele não só fica aqui, mas ele pode estar aqui. Não, né? a maioria ele fica na medula, como eu mostrei. Mas existe uma entidade do poliovírus que chama-se polioencefalomielite. Polio, cinzenta, do cérebro e da medula. Aí pode acometer um lado como um todo. Olha aqui, aí todo aquele Não lado... é comum. A própria poliomielite já é rara, como eu falei. Entende? Mas pode acontecer. Não é interessante. Quantas informações de que a gente está aprendendo poliomielite, Só acrescentar uma coisa, doutora Jaqueline, por favor, que ela fez a aula aqui é de vocês, gente. Não, ela estava falando do pé, a gente dá o nome pé equino, é o termo, acho que ela esqueceu de usar esse termo, é um termo médico. Mas imagina a pessoa que tem esse desbalanço para andar, se você tem que às vezes usar a muleta, aí vai acometer articulações de joelho, pode acometer quadril e principalmente coluna. Na coluna tem o que nós chamamos as escolioses. A coluna fica torta. E quantas vezes a gente tem que operar essas escolioses? Ou numa fase mais recente, ou até as consequências que o paciente tem na fase adulta. Isso é muito comum a gente fazer isso, a cirurgia de coluna. O sistema, doutora Jaqueline, ele oferece, né? Por exemplo, o doutor falou assim, tem que usar uma prótese, tem que completar a perna que está faltando, tem que isso e aquilo. É por conta e risco da pessoa ou o sistema oferece isso? Uma pessoa, uma vez diagnosticada com poliomielite, ele vai receber esse suporte, esse apoio? Isso tem pelo SUS, né? O sistema oferece, inclusive na ACD, onde eu fiz a minha formação, ela é uma instituição que também é vinculada ao SUS, né? E os pacientes recebiam todo o tratamento lá, as órteses, passava com ortopedista, com físio, tudo o que eles precisavam tinha lá. Então, por isso que é importante para a família também, ou seja, tendo isso, ir atrás, né, doutora, dos seus direitos, porque afinal de contas, poxa, a pessoa já está vivendo esse quadro de limitação, sabendo que tem direito, que tem recursos, ou seja, correr um pouco atrás, ou seja, tem algum grupo de apoio, ponto de apoio, assim, nesse sentido, que ajuda pessoas que têm, eu não sei como é que a gente chama, são os portadores de poliomielite, doentes de poliomielite, como é que é? Assim, hoje é impressionante, né, com essa coisa de internet, então você tem grupo de WhatsApp, grupo no Facebook. Específicos, né? Específico, as pessoas
que elas têm uma determinada doença, né, ou alguma determinada limitação, elas realmente buscam se juntar, até para trocar conhecimento, né, para dividir as angústias. Então, eu não sei nenhum grupo específico, mas com certeza, se procurar, vão haver. Essas pessoas com deficiente, ela lida bastante, os pacientes têm preferências, sim. Claro que hoje em dia a gente vê pessoas adultas, pessoas mais... Pessoal que nasceu na década de 50, 60, 70, 80, tá? Então, são pessoas que têm benefícios. O governo oferece esse benefício. Um deles é comprar carro. Com menor taxa de impostos. Entende? Carro automático, por exemplo. Isso é importante, que o Dr. Vanderlei está falando, porque a gente já falou várias vezes aqui no programa dos direitos das pessoas que são portadoras dessa ou daquela doença, daquela limitação, enfim. Tem direitos e procure correr atrás, se informar. Hoje, quando a doutora Jaqueline falou assim, hoje tem a internet a gente tem uma porta aberta. Então, tem muitas informações equivocadas, é verdade. Mas, assim, busque porque tem direitos, né, doutor? Hoje, no Congresso, tem uma pessoa que eu conheço, e vocês todos conhecem aqui de São Paulo, que é a senadora Mara Gabrilli. Ela luta pelos pacientes portadores de deficiência. E a própria Mara, ela teve uma lesão cervical alta. E hoje ela é senadora da República, do Estado de São Paulo, tetraplégica. Entende? Exato. Ela luta pelos direitos dos pacientes portadores de doenças raras. Só que a poliomielite não tem mais hoje aqui no Brasil. Tá? Mas nós temos as sequelas. Então, isso aí, vamos atrás desses direitos. Exatamente. Né? Tem benefícios. Tem benefício. Até mesmo algumas doenças raras têm benefício monetário de ganhar um salário mínimo por mês. Olha só, tá vendo, gente? Então, busque a pessoa certa, né? O contato certo para você também buscar esses direitos, caso você tenha constatado, diagnosticado sequelas de uma poliomielite. Hoje estamos falando sobre poliomielite, conosco aqui uma médica ortopedista, né, a doutora Jaqueline Leite, um médico neurologista, o doutor Vanderlei Cerqueira Lima, que com muito carinho estão aqui dando uma aula sobre esta realidade do ponto de vista ortopédico, do ponto de vista neurológico, viu? Agora nós temos também perguntas que chegaram, graças a Deus, você quis participar do programa, aqui você tem vez, aqui você tem voz. Vamos assim, às perguntas, diretora, pode colocar. Doutores, a Virgínia Fagundes, de Dourados, Mato Grosso do Sul, ela falou assim, boa tarde, minha irmã teve paralisia infantil quando criança, hoje tem 30 anos e segue recebendo todos os cuidados que podemos dar a ela, certamente as sequelas, junto com os médicos. Queria saber por que na época que ela foi infectada, nós, os irmãos dela, não ficamos também doentes. Quem que responde aí, doutor, que o senhor começa? É aquilo que eu falei lá no início do programa. É a Virgínia. Boa tarde, Virgínia. Então, a irmã era mais susceptível do que os outros irmãos. Uma predisposição genética dela, do receptor do vírus para sua irmã. Embora vocês tivessem contato, vocês podem ter tido esse vírus, mas o organismo debelou ou o próprio vírus não teve a aderência para entrar no neurônio e lesar esse neurônio. Doutor, então isso é uma susceptibilidade de cada pessoa. Então não tem um fator hereditariedade, no hereditário? Tem. Tem um lado que não existe um cromossomo chamado cromossomo 19 que produz um receptor específico para esse vírus grudar no neurônio. Então isso é próprio da pessoa, tá? Que eu posso ter, o senhor pode não ter e ela também pode não ter. Mas pelo fato de conviver, todo mundo não é hereditário, contato. Não é hereditário, não é que vai passando. É uma questão genética, do gen dela. Mas ela teve e os demais também tiveram contato. Contato claro, tiveram. Porque o vírus está espalhado. Só que o organismo deu outra resposta. Totalmente. Ou aquele neurônio não tinha, o receptor ele não era susceptível para o vírus aderir e causar a doença. Pode acontecer, doutora, assim, por exemplo, numa fase adulta, doutora, por exemplo, uma gestante está lá esperando o neném, está lá esperando aquele momento assim, de repente ela pode receber o vírus, contrair o vírus e passar para o neném? Como é que é? Existe uma imunidade que é passada pela placenta, tá? Isso acontece, tanto é que você só começa a vacinar o lactente a partir dos 2 meses, porque tem uma fase de proteção que a mãe deu. Agora, também depende se a mãe foi vacinada ou não. A vacinação, ela leva uma proteção ao longo da vida. Tem uma coisa meio polêmica que eu quero só falar, tá?
como eu falei, o vírus circula. Nós temos 2 tipos de vacinas. Um que chama vírus inativado, que é feito por injeção muscular. Intramuscular. E tem a gotinha, que é vírus atenuado. Então, esse vírus, ele ainda tem a capacidade de circular, e quanto mais circula, mais mutação vai ter. Okay. É o que nós vimos no Covid. Com o coronavírus agora, com o SARS-CoV-2. Então, ele pode mutar. E, às vezes, vai mutando e causar doença, mesmo aquele vírus que participava da vacina. Entendi. Então, existe o vírus natural, que chama vírus selvagem, e aquele vírus que está circulando, sofreu uma mutação e vai lá infectar uma outra pessoa. Graças a Deus não acontece, porque você vacina em um grande grupo de pessoas. Antigamente a gente usava o termo imunidade de rebanho, está errado esse termo, tá? E você protegia um grande número de populações, um grande número de contactantes. Mais uma perguntinha aí chegando pelo nosso WhatsApp, a gente agradece demais a sua participação. O Horácio Cardoso, de Governador Valadares, Minas Gerais. Boa tarde, Inácio. Bem-vindo ao nosso Saúde e Fé. Boa tarde, Frei, doutores. Uma criança infectada com o vírus da poliomielite pode se curar e levar uma vida normal com o tempo? Aí quem responde, doutora? Pode sim, né? Não necessariamente a criança vai ficar com uma sequela. Tá. E isso vai depender de como o organismo dela vai reagir à doença. Pode ser até que ela nem saiba que ela teve poliomielite. Olha, né? Dependendo se for leve os sintomas, às vezes não vai nem chegar aí para o hospital. Só passou por ela, passou e o próprio organismo deu uma resposta. É a forma abortiva da poliomielite. Mas aquilo que eu já falei previamente, existem outros vírus que às vezes, não sendo poliovírus, podem causar paralisia. Entendi. Tá. Mas tem mais pergunta, diretora? Mais pergunta aqui? A gente quer ser a sua voz aqui no programa, viu? A Marilice, é isso? Marilice Vieira, de Piracicaba, São Paulo. Boa tarde, Marilice. Bem-vinda aqui à Rede Aparecida, ao nosso programa Saúde e Fé. Vi uma notícia de que o Brasil já não registra casos de poliomielite há muitos anos. Por que, mesmo assim, é importante manter a vacinação aí, doutora? Começa aí com a doutora. Por aquilo que a gente estava comentando, né? Sobre essas cepas, né? Dos vírus que podem sofrer mutação. E é um vírus muito transmissível. Então, você mantendo a vacinação, você vai pegar, né? Mesmo esses vírus que sofreram alguma mutação. Você vai impedir que o vírus volte a circular. Porque foi erradicado no Brasil, né? Mas não está totalmente erradicado no mundo. Então quer dizer que a gente teve um período aí com o coronavírus, o Covid, enfim, que não se podia viajar de um país para o outro, aquela medida de proteção mundial, enfim. Quer dizer, então eu posso, no Brasil pode ter erradicado, mas eu posso viajar num país e trazer para cá, como é que é? Então, isso acontece? Quais os 2 países que têm poliomielite ainda Paquistão hoje? Paquistão e Afeganistão. Tá? E aquelas pessoas, por motivos religiosos, não permite que seus filhos sejam vacinados e chegam numa fase adulta não vacinada. Então, ela é predisposta, se ela viajar, a ter poliomielite, mesmo como adulto. Doutor, eu não sei se eu fui batizado. Caso tenha uma dúvida, não tem aquela carteirinha naquela época, tal, etc. Eu posso chegar num postinho, olha, eu não tenho certeza, na dúvida me vacine. Eu posso chegar e pedir essa vacina? Ih, demorou a responder. Isso é uma coisa que os programas mudam bastante, tá? Mas se a gente seguir os dias nacionais, os 2 dias nacionais de imunização, com intervalo de 60 dias, mesmo sendo criança e mesmo você tendo dúvidas, você pode pedir a vacinação. Se você for para um país que tem ainda poliomielite, por exemplo, na África tinha, na Nigéria tinha também um certo tempo atrás, tá? Você é obrigado a vacinar, você tem dúvidas, tem vírus circulante nessa região. Imagina a tropa americana que foi para o Afeganistão. Todos foram vacinados? Doutor, você tem dúvida? Você vai lá para o Afeganistão fazer uma atividade lá de caridade. E se você tem certeza ou não que foi vacinado, então você tem que ser vacinado novamente. Ou via intramuscular ou via oral.
O doutor insistiu tanto, e é importante a questão do calendário da vacinação, calendário vacinal. Agora, o brasileiro, a opinião sua, ele está com medo de vacina, né? Porque foram tantos, assim, aí a gente teve comentários A, comentários B, vai, não vai, vou, não vou, tomam 5, 2, 4 doses, tomei uma, não tomam mais. Enfim, isso causou uma certa confusão. O brasileiro está com medo de vacina, doutora? Olha, eu acho que não é um movimento só do Brasil, né? Nos Estados Unidos também tem muita gente que não é a favor da vacinação, né? Mas em relação às vacinas do calendário, né, que já são vacinas que têm estudos, né, existe aquele grupo que mesmo assim não vai querer vacinar os filhos, mas eu acho que a grande maioria acaba vacinando sim. Em relação ao Covid, daí já é outra história, né? Eu acho que é outro departamento, exatamente. Mas eu acho que as histórias se repetem. Sim. Tá? As histórias se repetem. Se a gente olhar a história da poliomielite lá atrás, 1900... Também tinha preconceitos? Também tinha preconceitos. Sim. Achava que a poliomielite era transmitida por mosca. Tinha o próprio isolamento. Ou seja, evitar a falta de informação, né? É incerteza, começa a morrer as pessoas. Ninguém sabe o que está acontecendo. Lembra quando começou o Covid? Nossa. Fica todo mundo desesperado, todo mundo se tranca, ninguém sabe o que fazer. Mas vem até antes pouquinho. Se alguém ler um livro chamado sobre a história da peste, também já tinha esse embate. Fechar a casa, fazer lockdown, isolar as pessoas, então, queimar as casas. Na dúvida, vacina. Vacina, não é na dúvida, não. A vacinação é fundamental. Não é nem na dúvida, na certeza. Na certeza, vacina, viu, gente? Eu acho que as questões religiosas têm que ser postas à parte. Exatamente. Tá? Exatamente. Ou você quer viver, ou você vai morrer. E aquela questão... Agora é a responsabilidade dos pais. Exato. Não se vacinando, você também está facilitando a coisa, né? Então, pensa um pouquinho. Porque uma criancinha não tem capacidade de decidir no momento dessa vacinação. Mais perguntas? Chegou agora pelo nosso Instagram. A gente agradece o programa Saúde e Fé aqui. Práticas como hidroginástica, doutora Jaqueline, podem ajudar no tratamento da poliomielite? Sim, né? Depois, na fase em que a pessoa tem aí uma paralisia, né? Uma paralisia flácida da musculatura, com certeza fisioterapia, hidroterapia, né? Hidroginástica vão ajudar, né? Também muito na postura, na parte postural, na parte do fortalecimento daqueles grupos musculares que não foram acometidos, né? Na diminuição de dor, porque os pacientes com sequela de pólio têm bastante dor articular. Então, você fazer uma atividade na água aquecida, também é uma maneira de aliviar a dor e fortalecer. Além de você estar fazendo uma atividade física, que também libera um pouco de endorfina, e isso também melhora, só por isso já melhora a qualidade de vida, né? Ou seja, aí a própria questão do exercício para restabelecer a musculatura, fortalecer isso é fundamental. Exatamente. Né? Exatamente. Tem mais perguntas no Instagram? Chegou aqui? Mais perguntas? Existem remédios, doutor Vanderlei, para tratar a poliomielite? Também há casos que necessitam de cirurgia? Chegou a nossa pergunta pelo Instagram. Claro, remédio não tem cura. É a vacina. É a prevenção, é a vacinação. Agora, tratar cirurgicamente, você vai tratar um pé equino, uma alteração articular, um desbalanço que levou às escolioses. Aí são tratamentos que você vai administrando no passado chama a doutora tempo. Jaqueline. E aí, hoje em dia, nós sabemos, isso que eu queria fazer a pergunta para a Jaqueline. Peraí, que agora chegou o momento. Assim, aqui nós temos uma ortopedista e um neurologista. Eu fiz um desafio no intervalo aqui, a gente já... Agora, uma ortopedista tem que fazer uma pergunta para o neurologista e o neurologista para o ortopedista. Começando, ele já está na agulha a pergunta. Ele já está afiado ali. Não é que eu estou afiado, é uma experiência que a gente está tendo, pacientes com dores musculares. É a oportunidade que ele tem de consultar a doutora. Sim, até tirar dúvida com ela, se ela também tem experiência, que eu também tenho alguma. Pacientes com dores articulares, dores musculares, que já tiveram a poliomielite, têm as sequelas. Ela tem feito uso de canabidiol, cannabis medicinal? Ou seja, essa é uma dúvida que muita gente tem, ou seja, até que ponto essa reflexão ainda é válida, doutora? O canabidiol está sendo muito usado, né, para o tratamento de dor crônica.
Eu não costumo prescrever. Ok. Quando é uma dor crônica que já não alivia com as medicações tradicionais, eu costumo encaminhar para o especialista em dor. Mas tem pacientes, sim, que têm feito uso. Ainda não se tem toda uma resposta, talvez, total sobre essa dimensão, né? Chama evidência. Ok, uma Mas evidência hoje em dia nós científica. temos tido evidência, sim. Graças Tem a feito Deus, eu prescrevo para Ok. N patologias, Ok. pacientes com alterações de memória, TDAH, pacientes às vezes com autismo, pacientes com dores crônicas, pacientes com cefaleia, distúrbios de sono, é utilizado canabidiol. Ok, mas sempre... eu acho Agora é a gente tem que saber a dor crônica. O médico. E é o médico que prescreve, tá? A gente tem que saber de onde vem esse cannabis medicinal, como ele é importado, qual a dosagem, qual a susceptibilidade do paciente. Tem pacientes que às vezes não respondem, tá? Eu tenho que ser bem sincero. Isso não é uma panaceia que vai resolver o problema para todo mundo tem dores, sequelas de poliomielite, que já teve a poliomielite, dores articulares, outras dores de coluna. Não é isso, não é uma panaceia que serve para tudo. Então você tem que individualizar isso direitinho. Mas assim, essa reflexão continua, enfim, as pesquisas, como disse o Dr. Vanderlei, as evidências, assim, elas são cada vez mais aprimoradas, mas é sempre a indicação aí da junta médica com os médicos, assim, para indicar. Então, o médico está dizendo aqui no programa do Frei, na Saúde e Fé, TV Aparecida, enfim, ou seja, não é assim. Tem situações, estudos e estudos, doutor. Tem estudos que começaram principalmente na década de 80, 90, com um doutor israelense, ele era húngaro, mas trabalhava em Israel, chamado Meshulam. Ele que descobriu o chamado sistema endocannabinoide. E esse endocannabinoide, hoje em dia, já está entrando nas faculdades. Porque ele era um capítulo de... Assim, não era capítulo, era uma coluna de um livro, poucas linhas. Hoje em dia está se tornando evidência. Mas isso é um outro assunto. Um outro tema, um outro programa. Outro tema para uma outra... Lembrou de alguma pergunta para ele ou não? Ou seja... Você tem pegado muito paciente com síndrome pós-pólio? E como que está sendo essa evolução aí deles? Boa. Não tenho tido. Não? Não tenho tido mesmo. Tá? Era até essa pergunta que eu queria fazer para você também. Tá? Mas a cannabis veio na frente. Não tenho tido. Porque a população também envelheceu. Sim. Entendi. Tá? Então fica difícil você também... Você ter um número de pacientes. Legal. Olha só, o Brasil, quando foi erradicado, quando começou a vacinação, de milhares caiu para 100 e poucas pessoas. Então não é uma quantidade de pessoas, uma amostragem que você vê hoje. Mas não podemos esquecer, ainda existem pessoas adultas que têm essas manifestações. Que maravilha. Gente, quantas informações valiosas. Tivemos o prazer hoje de abordar esse tema importantíssimo. Como disseram os nossos médicos, assim, as cepas estão aí se multiplicando, se mutando, enfim. Por isso, assim, não descuide, né, o calendário vacinal, principalmente nas crianças, porque o resultado de tudo isso, você viu aqui, eles deixaram muito claro, ou seja, é a questão da paralisia, né? A poliomielite, paralisia. Isso vai limitar, e eu acho que as nossas crianças, se puderem, se você pai, você adulto, puder fazer a sua parte. As crianças, como disse o doutor, eles não decidem, mas a decisão é sua, pai. Então, não descuide essa realidade. Tivemos o prazer de conversar com a doutora Jaqueline Leite, nossa médica ortopedista que esteve aqui. Os contatos estão aparecendo na tela, vale a pena. Dê um print na tela aí, aparece nós três agora. Dê um print na tela aí com muito carinho e entre em contato porque vale a pena. Essas informações são valiosíssimas. Todo esse aspecto da recuperação dos movimentos, assim, né? Quando ainda se pode salvar, né? E o doutor Vanderlei, o nosso médico neurologista, também os contatos dele estão na tela para você saber, buscar mais informações, se aprofundar mais no tema. Eu queria imensamente agradecer em nome aqui da nossa TV Aparecida. Muito obrigado, doutor. E agora eu quero convidá-los para um outro programa também, assim, para a gente amadurecer, o neurologista, o ortopedista. Tem tantos assuntos, assim, dentro da área de cada um, doutor. Obrigado, viu? Eu sou ortopedista pediátrica. Aí, ó, tá vendo? Temos mais um leque de possibilidades aqui, né? Possibilidades. Obrigado, doutora. Obrigado de coração, viu? Posso falar uma pequena coisinha que doutor. eu acho muito bonito no Brasil?
é a quantidade de hospitais, clínicas, laboratórios que tem o nome de Albert Sabin. Parabéns, eu faço o exame num deles. Como é que é? Eu faço o exame num deles, inclusive. Pois é. Também. Foi a curiosidade que eu falei com o senhor um pouco fora de ar. O Albert Sabin teve várias vezes no Brasil e ele foi casado com uma brasileira. Parabéns, assim, então, eu disse assim, o Brasil não tem um prêmio Nobel da Paz, mas assim... Tem alguém que criou uma vacina e não patenteou essa vacina. Essa vacina está disposta para o mundo todo. Entendi. Usar de graça. Que maravilha, gente.